Rádio Nossa Mãe apresenta programa Essência do Rock. Apresentação Guilherme Tavares e Peterson Barros. Essência do Rock! Essência do Rock! Essência do Rock! Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Essência do Rock aqui da Rádio Nossa Mãe. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família. E hoje nós temos um convidado muito especial da banda Pátria Celeste, é o Wellington Leles, vai falar com a gente hoje. Então, Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, honra nossa, bom demais. E para começar nosso bate-papo, né, hoje a gente vai apresentar aí o trabalho da banda Pátria Celeste, mas quem vai apresentar, na verdade, é você. Então, podia falar seu nome completo, a cidade onde você nasceu e quando que você começou sua caminhada na música? Me chamo Wellington Leles de Souza, eu tenho 38 anos, eu sou natural da cidade de Caçapava, São Paulo, aqui no interior, né, Vale do Paraíba, pertinho aqui de Aparecida, Canção Nova, né, Cocheiro Paulista. E eu iniciei na música por volta de 98, 99, né, e eu passei por algumas bandas, né, seculares, toquei, aí já comecei a tocar em grupo de oração, e daí para frente, né, aí foi desenrolando e a gente veio parar aqui. Legal, cara, graças a Deus. Então é interessante que você teve uma caminhada no meio secular tocava rock and roll mesmo? Punk rock. Punk rock, que é o que você vai falar aqui, legal demais. E como é que você descobriu o Pátria Celeste? Como é que apareceu a banda aí no caminho? Então, a banda Pátria Celeste, ela existe desde o ano 2001, né? E acho que com pouco tempo de estrada, eu já conhecia já, né, alguns integrantes da banda, principalmente o Pedrão, né, que era o baixista da banda, fundador, e eu já tinha uma certa amizade com ele, e eu vi os caras tocando numa festa, num evento de evangelização, na cidade aqui em Caçapava, né? Foi até no galpão do mercado municipal. Um evento muito legal. Eu tava lá e eu já conhecia The Flanders, assim, né? Algumas coisas assim de rock católico,
mas nunca tinha visto de perto, né? Então, a banda Pato Celeste, para mim, assim, foi primeiro contato que eu tive com o rock católico. E aí de lá para cá, né, eu gostei muito e as conversas foram prosseguindo, né? Até chegar daí nessa frente e de se encontrar em Que outras legal. oportunidades. Que legal. Então, Deus estava preparando um momento especial para sua vida através desse ministério que você nem fazia ideia, né? Verdade, verdade. Legal, cara. Deus surpreende a gente com as coisas boas, né, cara? Sempre. A vida dá Né? umas voltas, né, cara? A gente não imagina, né? Só É olhando isso para aí. trás a gente consegue entender, mas É. só A Deus gente, sabe. a gente chama de mistério, né? Isso é um Verdade. mistério de Deus. Legal, cara. E como que surgiu a banda, né? Onde surgiu a banda Pátria Celeste? Já que você não estava no início, né? Mas você viu a banda tocando, como que foi o início da caminhada de trabalho? A banda, assim, ela surgiu, na verdade, em dezembro de 2001, né? E foi assim, foi pela necessidade de um grupo de jovens, né? Da Renovação Carismática Católica aqui da cidade. Eles iam fazer uma festa de Réveillon e eles queriam fazer uma coisa diferente, queria, né, uma festa temática e jovem, igreja, e eles queriam uma banda daí, né, para tocar ao vivo. Seria, né, ia ser mais animado, né? Então, eu falo, por que não rock, né? Porque estava em alta, né, naquela época ainda. E Verdade. bons tempos, né? Bons, bons tempos. Então, aí surgiu o convite daí, né, para alguns irmãos, né? No caso aí o Pedro Paulo, né? Que chamou daí os amigos, tal, o Ricardo, né, nosso vocalista, o Rock, o Nino, o Rodrigo e o Tom. Então, assim, eles se uniram, né? E fizeram uma coisa meio baseada, assim, nos covers do The Flanders, né? Porque o som da galera, né? O gosto assim, o gosto em comum deles já era punk rock, hardcore, né? Porque alguns deles já vinham também da música secular, né? Já tinham banda antes. Então eles se juntaram, fizeram alguns covers do The Flanders e fizeram algumas versões também de músicas tradicionais da igreja. E aí fizeram, né? Fizeram uma festa lá e o pessoal tocou. E a gente sempre fala, porque é legal, né, a gente ilustrar que foi tão bom que teve polícia até na festa. Então, O negócio tava realmente show de rock mesmo, né, cara? Legal. selo de qualidade, né? É, se apareceu a polícia é porque tava bom. É porque tava bom o negócio. É, a gente, Então, e de lá para cá, daí, né, aí a coisa foi tomando forma e aí foi se tornando uma coisa mais séria. E aí surgiram as músicas autorais e foi se desenvolvendo o trabalho. legal demais. E são quantos discos, né? Com o material que vocês têm gravado, assim? Então, cara, a gente tem. Atualmente, a gente está com. Oficialmente, são dois trabalhos. O EP Homem Novo, Mundo Novo, lançado em 2015, e agora, né, o Roda dos Escolhidos, que é um disco com 11 faixas, né, lançado agora em julho de 2020. A gente tem o primeiro disco que a gente lançaria oficialmente, mas a gente teve vários problemas com o estúdio. A gente, depois de 3 anos, né, longos 3 anos, produzindo 14 faixas, na hora de masterizar, quando estava fechando a mix, né, quando a gente deu o ok e a gente foi para pegar as faixas para mandar masterizar, alguém apagou tudo. Nossa, cara, puxa Verdade. vida. Então, assim, até foi um lance bem desgastante para a gente, porque a gente tinha dois guitarristas, né? Era eu mais o Rodrigo. E o outro guitarrista, ele se dispôs a fazer mixagem, né? Então, praticamente estava na nossa mão. E não foi feito backup, né? Foi um erro também. Mas alguém do estúdio apagou as faixas, né? Assim, É, a gente não sabe, né? Qual foi a motivação, né? Mas é, aconteceu. tudo é aprendizado, né? Foi algo ruim, mas é claro que depois disso também, até em termos técnicos, né, deixando essa questão da espiritualidade que já é o principal, na verdade, mas até a questão da técnica a gente vai aprendendo e estudando. Tenho certeza que vocês cresceram muito com isso, né? Peterson, você falou uma coisa, cara, que é chave pra gente.
A gente passou por um momento de estresse, né, nessa época. Depois dos 3 anos, né, com esse acontecimento, a gente passou mais 2 anos para tentar recuperar, para tentar, né, juntar os cacos ali das músicas, né? Eu te entendo, ficou um músico católico também, eu te entendo. É uma frustração, porque um disco, o pessoal brinca, né, e fala na música, o disco é um filho, né? Então você tá Justo. cuidando ali, e de repente acontece isso, e diz isso tudo, toda a banda, né? Em todos Sim. os sentidos. Então a gente ficou tentando recuperar, né? A gente tinha aquele negócio de recuperar, de ainda lançar, e depois de muito tempo aquilo virou uma ferida na banda, sabe? Uhum. Então foi uma coisa muito desgastante e abalou bastante, né, até a relação entre nós. A gente, né, conversou bastante, a gente brigou bastante. Banda sabe como que é, né? Banda é assim mesmo. 4, 5 marmanjos, né? É difícil, mas, né, vai seguindo. É como na vida, né? Na vida também a gente tem os momentos com a família que são difíceis, na comunidade que a gente faz parte também, no É. trabalho, é assim. Tem diferença, não. E isso aí que você falou é a chave. Foi assim um ponto de crescimento para a gente, Uhum. né? Graças a Deus a banda não acabou nessa época, então a gente teve a oportunidade de amadurecer e crescer, tanto em questão de composição, de letra, né? E musicalmente, assim, né? No geral, né? Como músico mesmo, né? E como banda também. Então foi um grande aprendizado. É isso que você falou, não foi perdido. Tá na nossa história, né? Tá no Isso. caminho. Isso aqui é legal, acho que é muito importante. A gente que é brasileiro, a gente tem mania, às vezes, de querer apagar, principalmente o que não tá legal, a gente quer jogar, às vezes, por debaixo do tapete e quer tirar da história, mas tudo que tá na história da gente é parte da história, como você colocou, e é parte do crescimento, da evolução. A gente não tem que ficar preso ao passado, mas de vez em quando vale a pena olhar, né, pra ver o tanto que você já distanciou, cresceu. É isso aí. Verdade. Então, assim, toda a perda que a gente tem, se a gente aprende, ela já não é mais perda, é um ganho, né? É ganho, é isso Então, aí. porque lá na frente, porque lá na frente, né? Se você tem essa consciência, você não repete. Então, Sim. Ô, galera, papo espetacular com o Elton Leles, aí, guitarrista da banda Pátria Celeste. A gente vai curtir um som da Pátria Celeste agora e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, beleza?
Bom, galera, estamos de volta. Muito bom aqui estar trocando essa ideia com o Elton, né? E aí perguntar para ele uma coisa que todo mundo gosta de saber também, quais são as influências sonoras do Pátrio Celeste? Você já comentou um pouquinho aí no meio católico, obviamente, a questão do The Flanders, que é uma referência nesse estilo de som, né? Que marcou e ainda, né, marca uma presença no meio da galera que curte esse som mais punk rock, hardcore, galera que gosta de skate e tal, tá muito ligada com tudo É, isso, né? O que mais que vocês escutam, assim, que acaba servindo de referência sonora mesmo, assim, pra banda? então, como eu citei um pouco antes aí, alguns membros da banda já tinham também bandas antes, né, no meio secular, então já traz consigo uma carga, né, um histórico, né, e eu também. Então, assim, resumidamente, são várias influências, né, mas resumidamente, a gente pode citar Ramones, o Rancid, Coxsparrer, qual mais? The Bostones, Lobotomia, que é um pouco mais pesado, Nacional, Cólera. Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal, cara. Ó, você me lembrou a adolescência agora, a MTV, na época do Rancid, passava uns clipes muito, muito loucos, cara. Eu É, gostava demais, sempre acompanhava ali, muito bom, cara. Legal. os caras, assim, é uma banda que sugere, sim, ser meio underground, mas tem uma qualidade excelente, assim, nas produções, né? A produção, é isso que eu ia comentar agora. Inclusive, quando eu escutei já um pouco do som de vocês, desse material novo que vocês divulgaram agora em julho, né? Eu já senti, até comentei com a galera da banda, assim, da Holy Spirit mesmo, a questão da qualidade, cara, da produção de vocês tá excelente, né? Como a galera acabou de ouvir aí, tá um material muito bem produzido e eu acredito também que é óbvio, né? É um pouco dessa influência, desse cuidado, né, com o trabalho, né? Sim. Então, porque existem vários conceitos de trabalho, né? Então, Uhum, cada banda traz consigo um som com a sua própria personalidade, né? Mas eu acho que em tudo, né? Independente do estilo, se é uma música mais simples ou se é uma música um pouco mais trabalhada, mais técnica, né? Que é o caso de vocês, né? Que uhum. é uma música bem mais técnica do que a nossa. Mas acho que o primordial é isso, né? Você tenta colocar o máximo de cuidado, de qualidade naquilo que se propõe a fazer. Isso. Mas, Não desmerecendo, obviamente tem algumas bandas com esse som mais hardcore, mais punk rock, que preferem aquele som um pouco mais cru, né? Que parece que você tá ali dentro da garagem ouvindo a banda é, tocar, que é válido também, que é legal. Mas aí é uma questão até mesmo de gosto pessoal. Tô comentando aqui porque me remeteu muito a isso, sabe? Aquele é, som, aquele punk rock, mas a gravação tá muito nítida, você consegue perceber o contrabaixo, batera, todas as nuances, assim, muito detalhado, cara. Isso é muito bom. Eu curto demais. Achei fera. então, então, foi um pouco também desse desgaste que a gente teve, né, lá no passado. Então, traz um pouquinho de experiência, né, e a gente não entende tudo, né, de produção, tudo, mas a gente já começa a acompanhar um pouco mais de perto, né. Legal. E a principal, mais uma pergunta aí, a questão assim, o propósito principal da banda. A gente sabe que é uma banda católica de rock, né? Mas o chamado que vocês têm, como é que funciona isso para vocês como banda? Então, isso é uma coisa muito louca, né, você sabe muito bem disso, né, que você também já tem muita experiência no meio. É, A gente, quando começa um projeto, começa uma banda, né, ou qualquer projeto de evangelização, muitas vezes a gente não entende assim, logo de cara, né, o que é para fazer, né? É verdade. Né, a gente vai descobrindo no caminho. E então a gente, né, nesses 18 anos aí, praticamente, a gente experimentou algumas coisas nesse meio de evangelização. E a gente percebeu nisso tudo que a gente precisa falar com aqueles que estão lá fora. É importante, né? A gente ter, né, nossa casa, a gente ter a nossa para onde voltar, né? Que é o povo, né? Católico, a pessoa da igreja, a gente, né? Está dentro da igreja, todos nós participamos, né? Das coisas da igreja, mas o nosso local de trabalho, vamos assim dizer, é na rua, né? Então a gente toca muito em evento secular, toca em festa de motoclube, né? A gente já tocou em diversos eventos assim que não são
propriamente católicos ou cristãos, né? Mas assim, a gente tem com a gente isso, levar a palavra para aqueles que talvez nunca vão abrir uma Bíblia, né? Então, acho que é um trabalho que precisa ser feito. Que bom, cara. É muito do que Paulo falava, né, nas suas cartas de Exatamente. ensinamento, né? A gente, né, não deixar a casa, no sentido de abandonar, mas ir buscar pescar em águas mais profundas, né? A gente às vezes precisa sair um pouco do conforto, daquela calmaria que, entre aspas, né, de certa forma, que é a comunidade da gente, e fazer esse trabalho sensacional. Aí eu já vou emendar com mais uma questão. Como é que você percebe a aceitação? Porque dentro da igreja, a gente sabe que tem pessoas que às vezes não apoiam, tem uma dificuldade de tentar entender. Não precisa gostar do som, porque isso é gosto pessoal, mas pelo É, menos respeitar, apoiar os eventos e tal, como aquele grupo de jovens lá no início fez, né? E a banda surgiu dentro da igreja. Mas como é que vocês veem, como é que você, né, vê a questão quando vocês vão tocar num evento secular? Como é que é a aceitação do pessoal no meio secular e como é que a aceitação que vocês percebem nos eventos de igreja que vocês já tocaram fora da comunidade de vocês? Como é que você percebe essas duas coisas? então, você já quase que já explicou já tudo, porque assim, é um paradoxo, né? Uhum. A gente muitas vezes sofre preconceito dentro da igreja porque é rock e sofre preconceito no rock porque é da igreja. Infelizmente, mas é uma realidade. Eu acho que todos nós que trabalhamos com rock, independente da vertente do rock, a gente Sim. sofre isso, né? É uma dura. Eu perguntei, já suspeitei, como diz o Chapolin, suspeitei desde o princípio, né? Mas o mais bonito, né, cara, eu acho que assim, é que vocês estão firmes, né? Vocês continuam seguindo Jesus e Deus, obviamente, está colocando muito forte para vocês que vocês têm que caminhar, né? Que é isso mesmo, Sim, né? sim. E Os assim, frutos. e por essa dificuldade que a gente encontra geralmente, a gente sabe que só permanece, né? Só permanece mesmo nessa missão quem realmente ama e acredita, né? Porque Isso. se, porque se você duvida, quando chega ali na primeiro obstáculo, você fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Vou pra minha casa, né? É mais cômodo, né? Assim, Eu vou, é ficar com a família, né, cara? Tipo, eu, por exemplo, fiz uma opção depois de. Eu comecei tocando na igreja. Quando eu pedi a Deus o dom e tal, não tinha dia nem pra fazer aula de música, aquela coisa toda. Eu tentei tocar na igreja, não fui bem acolhido, o pessoal não me acolheu bem. Não me explicaram nem que eu tinha que afinar o violão em diapasão, não sabia nada disso. Então a menina do teclado tava tocando lá e ela, não, você faz o Mi, eu fazia o Mi, não era igual o Mi do teclado dela, eu não sabia que tinha que. Aquelas coisas basiconas, eu não sabia nada direito também. Mas aí não fui bem acolhido, me senti mal e me afastei da igreja e acabei tocando em banda de colégio, meio secular. Beleza. Depois eu senti que não dava mais, porque eu era muito novo, tava tocando nos ambientes muito contaminados, tinha droga, e eu não bebo, né, cara, nunca usei droga, eu tive uma educação muito cristã, assim, tal, desde pequeno, então beleza, aí me senti mal, parei, consegui voltar pra igreja, aí descobri o rock na igreja. E isso é um fato que eu acredito que acontece com muita gente, né, que tocou rock. Aí, recentemente, eu voltei a tocar no meio secular com meu primo. Ele me convidou para trabalhar com ele numa banda de pop rock. Aí, a única exigência que eu fiz é: eu não toco nada que tenha letras que ofendam a minha fé, né? E aí ele falou: mas você tá doido? Todo mundo da banda que vai tocar no projeto é cristão também, é católico. Então, assim, então pode ficar tranquilo que disso aí não tem problema. Eu falei, então beleza. Porque é claro que a gente estuda músicas, né, como você citou aí, seculares, em termos de técnica e tal, não tem sim, nenhum problema, né? Desde que não tenha uma letra que ofenda o credo da gente, ó, sem problema. Aí falei com ele, então assim, é uma forma também às vezes eu vou tocar aí numa festa, por exemplo, privada, aí a gente recebe o carinho das pessoas e o pessoal fica assustado, que percebe que a gente não bebe, não tá usando droga e tal. E aí começa um papo ali, você fala de Jesus de uma forma indireta, é que você acaba evangelizando também. E eu sinto que às vezes tem uma abertura muito grande de muitas pessoas para conversar. Em evento de igreja, nem sempre as pessoas, dependendo do lugar, as pessoas estão afim de conversar daquela realidade diferente, que é o som de vocês, por exemplo, né? exato. Então, isso é uma coisa que é muito curiosa. É, às vezes, né, muitas vezes, acontece isso aí que você falou. A gente, às vezes, tem mais abertura num evento secular. Você vai levar a mensagem, né? Nossas bandas, né? Elas têm um propósito, né? De levar uma mensagem. Não é só um entretenimento, não é só um som para dançar, né? Que é legal também, né? Não vejo nada de Claro, errado nisso.
Mas a nossa proposta é de levar uma mensagem, né? Levar algo que possa edificar o coração de quem ouve. E muitas vezes, né, quando você fala dentro da igreja, quando a gente está insensível à palavra de Deus, a pessoa pode falar, né, a palavra que for, que você vai chovendo molhado, né? Você não É, vai acolher. E eu falo isso porque eu muitas vezes também já fui assim, ou sei lá, talvez em algum momento eu seja assim também, né? Tá ali na presença de Deus ali, tá na igreja, dentro da igreja, tá tendo uma pregação, uma homilia, né? E de repente você tá com a cabeça em outro lugar e a pessoa tá falando de Deus para você e você fala assim, essa palavra do filho pródigo eu já conheço, eu já né? conheço, é Né? E na verdade. verdade, e na verdade cada dia, né, é uma palavra nova, porque a própria palavra de Deus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se ela é viva e eficaz, ela está sempre em movimento, né? É, Não é a dimensão do mesma coisa. mistério, é Não é a mesma verdade. coisa. Então, cada dia que você ouve, cada dia que você experimenta a palavra, ela te traz algo novo. E muitas vezes a gente tem essa insensibilidade, né? Então, como banda, às vezes a gente vai tocar um evento cristão, um evento católico, e qual é o risco de a gente falar de Deus para as pessoas e muita gente, né, fala assim, isso aí eu já ouvi falar, isso aí eu já sei. Ah, amor de Deus, isso aí eu já sei, pô. Agora, quando você vai num ambiente, né, que não é cristão, que não tem nada de religioso, e você leva uma mensagem, é claro que existe uma linguagem, né, para você conversar com a galera, não é a mesma linguagem que você fala dentro de uma igreja, Isso. num evento secular, né? Então, se você levar uma mensagem para aquele povo, é, geralmente, cara, pela experiência, a experiência que a gente já teve, né? Na maioria das vezes as pessoas ouvem. A gente já teve, assim, porque a gente acabou adotando uma estratégia que a gente toca uma música conhecida, sabe? É aquilo que você falou. A gente procura músicas, às vezes, que vão de encontro com a nossa fé. Porque tem música secular que fala de coisa legal, tem letra muito Tem bacana, que poesia, né, cara? Tem uma tem. mensagem de coisas boas, né? Então, aí a gente pega músicas assim, que são um senso comum, a gente toca pra galera e aí você acaba ganhando a atenção daquela pessoa. E na hora que você toca uma música, né, no nosso caso, a gente toca música autoral, então você coloca uma mensagem ali na música e você fala um pouquinho de Deus, né, naquela música. As pessoas ouvem. Então já aconteceu da gente falar, tem uma música nossa que se chama, que foi lançada agora até, Johnny Jota. A gente já tocava ela antes, sabe? Alguns anos a gente já colocou ela no repertório. E ela fala sobre alguém que não ouve, uma pessoa que tapa os ouvidos e né, as influências dela são as piores e ela só quer ouvir a própria voz. E então fazer uma pessoa que não ouve ninguém. E a gente falando sobre isso, aí teve uma mulher que falou assim: sou Ela se eu sou, identificou. eu sou assim, eu preciso mudar, né? Então, quer dizer, a gente consegue se conectar com as pessoas. Então, tem esse lance. É bom tocar em casa, né? Para o pessoal da igreja, é muito bom. A gente gosta muito. Mas também é bom falar com quem não ouve, né? Porque as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que, né, não tem interesse, às vezes, de ir numa igreja. Às vezes Então, a tem um gente leva. preconceito, né? Faz um julgamento de que igreja é careta, que é ruim, que, enfim, né? Não dá, se dá a chance de, como você falou, de escutar mesmo, de abrir o coração. É legal, Sim. cara. E, e a gente, assim, e também, às vezes, é muito desconfortável, porque você está num ambiente que você pode ser rejeitado também, né? Existe essa possibilidade. A Sim. gente, a gente já tocou em lugares onde a pessoa falou assim, mas como assim vocês são cristãos? Aí daí a gente explicou, né? Mas de ir na missa no domingo? A gente falou assim, todos vocês? Né? E aquela mulher falou assim, todos vocês? Vocês vão na missa de domingo e tudo? A moça deu risada, a gente sabe. Ela achou meio que ridículo aquela situação, né? Uhum. E a gente começou a conversar, né? A gente não deu para trás, não. A gente conversou. Aí ela falou assim, eu vou te falar a verdade, vamos mudar de assunto, porque Deus, para mim, é um alienígena. Ela falou pra gente isso aí. E a gente falou assim para ela, assim, a gente... a gente falou para ela, não tem problema. O que você acredita é uma questão pessoal sua. Mas o Deus que a gente crê e que a gente adora
a gente roga a ele, pede que ele abençoe a sua vida. Tenho certeza que a senhora vai ser abençoada. Então, sabe, assim, é a palavra do ID, né? É isso, Pregar a toda criatura, né? Mesmo que ela queira ou não. é isso aí. E se às vezes a pessoa fecha o coração, né, a gente vai lá, balança a poeira o pó da estrada e segue, porque não dá pra gente poder ficar também com medo de fazer isso, né? É Verdade. missão, né? To- Todo trabalho missionário é ir ao encontro. E na igreja a gente sabe que esse tipo de trabalho missionário ele tem um peso muito grande espiritual, nada dos preconceitos de lá e de cá, a gente, né, acabou de falar disso agora. E a gente vai escutar mais um som, né, do Pato Celeste, e daqui a pouco a gente volta com esse papo que tá demais. Beleza, galera? Então daqui a pouco a gente volta aí com o Elton. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo, ele diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, e vive mendigando sob emprego. E a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse no pediço. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está sedento um mundo de amor e de justiça, mas algo que contesta pela paz, a ordem e a obrigação de guerra. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, dizemos que ele é um marginal. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. É isso aí, pessoal. Voltando aqui, então, a gente está nesse papo falando sobre, né, esse som maravilhoso aí da banda Pato Celeste, o punk rock, né, hardcore, e de tantas coisas legais, né, que o Elton já colocou para nós aí, né? Vocês acabaram de lançar, então, Roda dos Excluídos,
material muito bem gravado. Como é que foi o processo de gravação? Onde vocês gravaram? Como é que foi o tempo de amadurecimento desse trabalho, Wellington? Então, esse trabalho, ele tem uma coisa que foi muito marcante para a gente, é que a gente tem aí composições que são de várias épocas da banda. A gente tem música que nunca tinha sido tocada ao vivo, que a gente nunca tocou completamente junto, né? Música assim, nova, que a gente fez assim, quase que entrando no estúdio já. Tem música de 3 anos, 4 anos para trás, e tem música que tem 15 anos. Então, é, a gente pode dizer até que esse disco ele mostra assim um retrato do que a banda é, né? Porque pega várias épocas da banda. Então, as letras, né? As harmonias, né? As melodias das músicas. Então, ela remete a isso, ao que a banda é, né? Desde lá do comecinho até agora. Claro que a gente mudou bastante, né? Do começo até agora, né? Então, a gente trabalhou as músicas, a gente, né, pré-produziu elas agora, do jeito que a gente pensa melhor agora, né? Fez algumas adaptações. E assim, a gente fez esse compilado e quando a gente já estava produzindo de fato, né, estava já no estúdio, já estava começando a gravar, a gente ainda não sabia qual que seria o rumo do trabalho. A gente não tinha ainda assim ideia do que seria, né, no final das contas. A gente estava trabalhando. Uhum. E vamos ver o que Deus vai fazer nisso aí. Até o momento que a gente parou para pensar, né? E um dia eu e o Rock, né, o nosso vocalista, a gente começou a debater sobre isso, né? Para onde esse trabalho está caminhando, né? E a gente daí combinou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos estudar as letras, vamos pegar as letras, ver o que a gente está contando aqui, né? O que a banda está contando através dessas letras. E a gente fez isso. Então, assim, no dia seguinte, quando eu conversei com o Rock, ele falou exatamente aquilo que eu estava sentindo, né? De falar sobre as pessoas que são invisíveis, né? Aos olhos da sociedade, né? Os excluídos, aqueles a quem o povo apedreja, mas não ajuda, né? No caso ali, aquela mulher adúltera, né? Que Jesus ele estendeu a mão, né? O samaritano, né? Na questão do bom samaritano. Então, e a gente teve a gente estava meditando na época, naquela semana, essa passagem das bem-aventuranças, Uhum. né? Então, assim, foi muitas coisas que foram, né, coincidindo ali, né? Então, acho que Deus foi juntando as coisas aos pouquinhos, assim, até, como num quebra-cabeça, as coisas se encaixarem e a gente começar a enxergar, né, o que estava acontecendo ali. Eu lembro que a gente estava pesquisando bastante e a gente ficou bastante impactado com a história do herói da Sé. Eu acho que você se lembra, né, dessa história, um homem que morava na rua, ele ele estava, né, ali num dia normal, né, na rua, e até o momento que uma mulher foi tomada como refém na porta da igreja da Sé, e a polícia estava ali para tentar, né, resolver a situação. Equipes de TV estavam ali, por coincidência, eles estavam ali trabalhando já na área, então conseguiram fazer tudo ao vivo, né, a cobertura. E, e no impasse, né, da polícia e aquele homem, o agressor, né, com a arma, com o revólver, ameaçando aquela mulher, esse morador de rua, né, chamado José Erasmo Francisco, ele saiu do anonimato pelos cantos da parede da igreja e ele salvou aquela mulher. Ele entrou em luta corporal com o agressor, ele foi baleado a queima-roupa, né, tomou vários tiros e salvou aquela mulher, entregando a própria vida. E assim, pra gente, o que mais tocou é que esse homem, ele não era um santo, ele não era um ser especial, ele era um homem como nós, que errou bastante na vida,
que cometeu crime já, ele já, né, teve acerto, teve erro, né, ele tinha problema com bebida. Então, assim, era um cidadão comum, né, que vivia na rua. E naquele momento ele fez aquele gesto, né, de bravura, né? Ele salvou a vida de uma mulher, entregou a sua vida por uma desconhecida. Então, assim, resumindo toda essa história, a gente chegou também no nome do disco, né? Roda dos Excluídos. Vou tentar ser o mais breve possível para não alongar muito, né? Claro. Mas, assim, no século XVI, na verdade antes, né? Ao longo da história, né? Crianças eram descartadas, né? As crianças indesejadas, né? Que eram crianças fora do casamento, crianças, né? Que a família não aceitava. Então, essas crianças eram dispensadas, né? Na mata, eram jogadas nos rios, né? E então era abandonada ali para morrer. Então, muitas crianças morriam, né? Eram assassinadas, né? E no século XVI, a Igreja Católica e alguns orfanatos, né? Ali se construiu uma cápsula cilíndrica que era instalada na parede, né? Desses orfanatos, né? Ou das igrejas. Ele era uma cápsula cilíndrica giratória. Então, é um dispositivo que foi criado justamente para salvar essas crianças. As crianças eram depositadas nessa cápsula, né? Chamada Roda dos Excluídos ou Roda dos Enjeitados. Então, a criança era depositada ali, tocava-se um sino e virava essa roda. A criança era acolhida e quem, né, abandonava a criança, ela se mantinha no anonimato. Então, isso salvou a vida de muitas crianças, né? Mas não apaga assim, né, o fato de que aquela criança foi abandonada. A gente fez um paralelo dessa situação, né, dessa roda dos excluídos, com os dias atuais, onde essa roda ela não funciona da mesma forma, né? Ela não é uma roda física, ela é uma roda invisível. Muitas pessoas são excluídas, muitas pessoas são colocadas numa roda, numa redoma e são viradas para ser esquecidas, né? Tanto é que muitas vezes nós vamos para a igreja e a gente não enxerga muitas vezes alguém que está passando fome ali na porta da igreja ou na porta da nossa casa, na rua, no caminho. Uma criança que pede, né, uma criança que está pedindo dinheiro na rua. A gente não sabe, né? Às vezes a gente fica com medo, porque essa criança aí vai usar dinheiro para comprar droga. Essa criança vai levar o dinheiro para o pai dela e ela não vai ficar com dinheiro. Mas a realidade é que a gente não sabe. Certa vez eu recebi na minha casa, né, alguém batendo palma, e era uma mulher com duas crianças. E a gente já tinha ouvido falar que tinha uma mulher que passava pedindo mantimento e ela montava a cesta e vendia, né? Então o pessoal ficou meio naquela, então o pessoal já não queria doar, porque achava que a mulher estava enrolando todo mundo. E a gente ficou nessa questão, puxa vida, será que a gente ajuda ou não? Aí eu com minha esposa, a gente conversou, né, e a gente chegou à conclusão. A gente corre dois riscos. O primeiro risco é da gente ser passado para trás. Eu vou dar ali um quilo de feijão, né, um mantimento ali, e vou ser passado para trás. Ela vai me enrolar e vai levar o mantimento aí. E o outro risco que eu tenho é de falar não para uma criança com fome. É E daí, profundo, cara. o que incomoda mais? Eu falei, não, eu vou dar. Eu vou dar. Se ela quiser me passar para trás, é melhor ela me passar para trás do que eu negar um pão para uma criança. Perfeito, cara. Eu também penso assim, irmão. O problema não está com você. Se isso acontecer, dos males o menor. O mais importante é que você fez um gesto de coração, sua consciência está tranquila e de verdade você pode estar ajudando mesmo quem está precisando, né? Porque tem gente que passa fome, né? É, A gente muitas vezes conversa, a gente vê nas redes sociais, mas o Brasil é um país né, de proporções continentais.
é uma terra muito grande, então são muitas realidades. Então existe fome, existe miséria, né? Então nesse exato momento tem gente passando fome, não tem o que comer. E a gente, talvez, né, a gente tenha uma realidade melhor, né, graças a Deus, e às vezes a gente corre o risco de não ver isso. Então, nesse disco, nesse trabalho, a gente teve esse chamado mais para esse lado, sabe? Perfeito, De, cara. de, de falar, porque quem tá na rua, ela não tem voz. Quem tá na rua não é visto, não é ouvido, né? Aquelas pessoas que passam necessidade, muitas vezes a pessoa que está lá no sertão, que não tem o que comer, ela não tem um celular para mandar um post lá no Facebook falando que está precisando de ajuda, né? É verdade, não tem nem água, luz e nem saneamento básico, né? Que dirá comida, tem nada, né? A miséria que você É, colocou, que ainda é real, né? O país é muito grande, como você também colocou muito bem. Eu até arrisco aqui que acho que esse foco que Deus tocou no coração de vocês é maravilhoso. E eu sinto que também existem vários tipos de exclusões por causa da modernidade, né? Eu trabalho com um público que tem uma condição de vida melhor, né? Trabalho em escola, sou professor em escola particular, e aí eu vejo que às vezes tem alguns outros tipos de exclusões, né? Do ponto de vista do carinho, aquele que está excluído do carinho. O pai dá todo o material, mas falta atenção, né? Falta o colo, falta aquele abraço, aquela verdade. chamada de atenção assim mais forte, né? Aquele puxão de orelha, né? Que educa, que vale a pena, assim, não é no bom sentido. Então, eu acho que a exclusão mais brutal é essa do pão, né? E depois ainda tem essa questão também da superproteção material, que formam pessoas muito fragilizadas, doentes, né? Essa Sim, galera que às vezes que não conhece essa outra realidade da falta do pão, do irmão, do outro, né? Que ele não convive, e quando ele vê, ele horroriza, ou então às vezes ele quer agredir, né? Porque ele não sabe lidar com aquilo, né? Tem sim. um programa interessante que passou uma vez aquele A Liga, acho que foi o projeto piloto. Eu sempre passo ele para os meus alunos, se chama Invisíveis, o episódio. E cara, todo mundo chora no final, é muito emocionante, porque coloca a gente na pele de um morador de rua, para ver como que é a realidade. Os caras foram para a rua 24 horas para saber o que é você ficar na rua 24 horas mesmo. Não vou dar spoiler, tem no YouTube, quem quiser pesquisar, vale muito, cara, vale muito assistir. E a E gente, e a gente, assim, é que, igual você falou, e tem situações que a gente não vive, e pra gente, como a gente não vive, praticamente pra gente não existe, É, né? Mas um pequeno exemplo, você sabia que algumas cidades, né, algumas praças, não existe torneira nenhuma, é sabe? verdade. Cidade interior geralmente tem, né? Tem, Mas em tem sim. grandes centros, alguns grandes centros, eu não sei se são muitos ou são poucos, mas eu sei que de alguns que não tem água nenhuma. Então imagina você estar na rua e você não tem uma água para beber, É né? muito Porque, triste. Em BH, pra você ter ideia, o prefeito, debaixo dos viadutos, que é onde os excluídos, né, se abriga os irmãos de rua ali que estão na rua, porque não tem abrigo para todo mundo, nem todo mundo também consegue passar a noite num abrigo, porque tem regras, tem normas, e uma pessoa que está na rua a gente sabe que perde sua dignidade humana, né? Então, para ela se adequar é muito difícil. Então, a gente tem que entender esse outro lado também, que é difícil. Aí o prefeito mandou, um ex-prefeito de Belo Horizonte colocou. Como se fossem estalagmites, né? É, várias pontas assim, triangulares, debaixo do viaduto pra galera não dormir. Olha que maldade, cara. Então, assim, a gente às vezes se depara com essas coisas, né? Essas ações. aqui em São Paulo aconteceu, né, na cidade de São Paulo, no tempo de inverno, a prefeitura mandou confiscar cobertor, derrubou barraca, então banho de mangueira. Banho de mangueira, eu ia falar que também teve isso. E a gente não pode, não dá pra ficar calado como cristão. Ser omisso é pecado, né? Diante de uma situação assim, a gente tem que gritar, Se a né? gente, se a gente, se a gente presenciar uma situação dessa e a gente achar que é normal, vai para o hospital que está doente, cara. É, Né? Não verdade. dá. Aqui em São Paulo, uma época, né? O nosso, não quero falar de política aqui, mas o atual governador, quando prefeito, ele elaborou uma ração humana, ele dá ração para os moradores de rua. Então, assim,
a dignidade fica no lado do lixo, né? As pessoas não têm valor, eles são um número apenas. Todos nós, né, nós somos cidadãos, então a gente faz parte da dimensão política. A gente não está falando aqui de partido A, B, C, nenhum disso, nada disso, mas no sentido de participar da democracia, né, da vida política como cidadão. E como cristão, o que fica gritando na gente são esses valores de proteção à vida, em primeiro lugar. Toda a vida é importante, não é só a vida de quem está na igreja ou de quem é só da nossa religião, mas toda a vida é importante e a gente tem que gritar mesmo e ajudar as pessoas que não tem, como vocês colocaram, você colocou, e vocês colocaram no trabalho de vocês, quem não tem voz nem vez, quem está excluído, precisa de alguém que ajude a dar essa voz, como Jesus fazia. É a mulher que está adúltera, que Jesus acolhe onde ninguém queria acolher. É as crianças que querem chegar até perto dele no Sermão da Montanha e que os caras não querem deixar por causa da cultura deles, onde criança não tem vez. Ele pede para abrir e fala, pode deixar vir até a mim. É aquele cara que é doente, que na sociedade de Jesus é excluído, ele fala, vem aqui que, né, eu vou te atender. E quando o cara é curado, é o mais bonito que ele fala, a sua fé te curou. Eu tive um professor de teologia muito bom que ele falava assim, a gente fica querendo ver o milagre extraordinário e não vê o milagre nas coisas mais ordinárias, nas coisas mais simples do dia a dia, de uma mãe que preparou uma mesa de café. Ele falou, o milagre é uma seta que aponta para o reino de Deus. Quando Jesus acolhe aquela pessoa doente que estava excluída, o milagre já está feito na acolhida. O sobrenatural a gente não vai discutir, porque aí é a questão da fé. Mas o primeiro milagre, a maioria das pessoas não percebe, e é um milagre que Jesus está convidando, você também pode fazer, né? Verdade, porque assim, quanta coisa foi quebrada naquele momento, né? Em que Muita Jesus acolheu. Então, quando muitas vezes você não precisa nem ter dinheiro para ajudar, mas não. Quando você se depara com um morador de rua e você pergunta o nome e como que ele está, isso aí, cara, às vezes é tudo pro cara. É tudo. Eu vivi isso com uma banda católica que eu toquei chamada Kefa, que era de heavy metal. Inclusive a gente participou daquela coletânea Heaven's Rock Concert Volume 1. Eu lembro. Então, e aí das antigas, né? Meio dinossauro do rock católico já. Mas aí a gente tocou numa loja aqui de BH, uma loja católica, e a mãe da igreja, e foi na porta no centro de Belo Horizonte, na porta da loja, sem palco, legal demais, no passeio, na rua. E aí um morador de rua, um irmão lá, ele tava lá curtindo o som, batendo cabeça, assim, e enrolado no cobertor dele, tava já no inverno. E aí ele foi chegando perto até ele ficar muito colado. Se eu cantei uma música abraçado com ele curtindo, terminou o show, ele falou, cara, já tive uma pedaleira dessa aí, ó. Aí tal, essa bossa aí eu já tive uma. Aí começou a falar de música, aí eu falei, você toca e tal? Aí ele, cara, eu toquei em banda baile muitos anos. Aí o cara começou a falar de música, das viagens. Aí você vê a história do ser humano por detrás daquele cara que tá maltratado, né? E quase ninguém, às vezes, tá invisível ali, ninguém nota o cara. E foi muito bonito, porque todo mundo da banda, a gente ficou lá trocando ideia com ele, assim, e viajando nas histórias dele, chama Cláudio, inclusive. E aí depois foi legal, porque a loja tinha uma parceria com uma lanchonete, né, que tinha aqueles combos, tipo sanduba, batata e refri. Cada um da banda ganhou um, e aí nós chamamos ele e demos os kits pra ele. Aí foi assim, bom, aí falei com ele, bom, irmão, tá frio pra você poder comer, tá quentinho e tal. Ele agradeceu, falou, Deus abençoe e tal. Aí foi aquela questão, quem menos tem, mais divide. Ele chamou uma galera de moradores de rua que tava lá também sentado pra dividir o lanche com os caras. Mano. Olha só, cara. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, eu falei, cara, olha isso. Ele poderia ser egoísta, ele pegar tudo pra ele e esconder num cantinho pra comer. Ele chamou os irmãos dele de rua ali pra poder comer junto, cara. Muito bom. São lições. São lições. A gente vai ouvir mais um som da banda, tá? Vamos curtir Pátria Celeste mais um pouquinho. E a gente volta com a última pergunta daqui a pouco, beleza, galera? Só um instante. Pensei que eu era o mal, quando folhei as folhas do jornal. Até que um dia eu conheci alguém excepcional que entendia tudo aquilo que passei. E descobri que a verdade estava bem perto de mim, até então não conseguia enxergar. Um belo dia os meus olhos se abriram.
Bom, pessoal, estamos de volta aí, beleza? Agora vamos para a nossa última pergunta. Infelizmente, o programa é pequeno, o nosso papo está maravilhoso. Queria agradecer a toda a banda Pátria Celeste, dar os parabéns pelo trabalho, mas sobretudo agradecer o Wellington, né, que está falando em nome da banda, que fez uma live, né, na sexta-feira da semana passada. Então, a live, vocês subiram a live para a galera curtir, está disponível? Tá disponível no YouTube. Então vão lá Só entrar lá. conferir o trabalho da Pátria Celeste, as músicas que a gente está rolando aqui hoje também. E para fechar, né, eu queria que o Wellington falasse um pouquinho, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, galera que curte esse programa Essência do Rock, né, aqui da Rádio Nossa Mãe. É uma mensagem geral, né, obviamente, mas que ele fique à vontade aí, Wellington, pode mandar ver aí uma mensagem para a galera. Então, eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, trocando ideia, né, interagindo aí com a galera também, né, o programa Essência do Rock, o Peterson, né, que é um cara que eu acompanho faz tempo já, né, com a banda Holy Spirit e os outros projetos que ele já teve, né, grande guitarrista, já falei para ele isso aí, legal, cara, admiro seu trabalho, e agradecer ao apoio, né, de toda a galera, e eu quero dizer para você, aquele artista que você gosta, aquelas músicas que te inspiram, né, que te ajudam a chegar um pouquinho mais perto de Deus, que fazem você se sentir melhor, apoie o artista, né? Apoie os artistas, principalmente os que estão ali na margem, né? Aqueles que estão meio desconhecidos, né? Procurem artistas novos, cantores novos, bandas novas, porque é assim que a gente faz a nossa música católica crescer, né? Então, eu não estou falando aqui para vocês ouvirem minha banda, né? Se você quiser, vai ser muito bom para a gente vai ficar muito contente, mas eu estou falando de modo geral, né? Porque a nossa música depende disso, né? E Deus, ele tem um plano para cada um de nós, e para a música católica, e para a sua vida, e para os nossos ministérios, para nossas bandas, e para a nossa igreja. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nessa pandemia, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua casa, né? Peço a Deus que conforte o coração se você perdeu algum ente querido já, se você perdeu algum familiar, se você está doente, que Deus restabeleça a sua saúde, que Deus te abençoe, que você saia vitorioso dessa situação, né? E se você está aí em casa, trabalhando, né, ou se virando como pode, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que a gente possa juntos, né, construir esse mundo melhor, sabendo que Deus abençoa, que Deus nos guarda, Deus nos guia, mas que no fundo e no final de tudo, Deus conta com cada um de nós. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte para construir esse mundo melhor. Porque enquanto tiver, né, um irmão excluído, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos estar, né, sendo um outro Cristo. Nós precisamos estender as mãos, construir pontes, não barreiras. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Mais uma vez, obrigado, Peterson, pela oportunidade, né? Um grande abraço para toda a banda Pátria Celeste, né? Ouça a gente lá nas plataformas digitais, né? Tem nossas redes sociais também aí, Facebook, Instagram, a gente está no YouTube lá também. Então, acompanhe a gente, se você puder, vai lá e dá uma força para a gente também que a gente precisa. É isso aí, Wellington. Lindas palavras, meu irmão. Que Deus abençoe e multiplique as bênçãos sobre o trabalho de vocês, cada vez melhor, cada vez mais consistente. Que Deus abra muitas portas e caminhos aí para que vocês continuem evangelizando com qualidade, com alegria, que são típicos, né, do punk rock, com atitude, né? Eu acho que é uma palavra muito forte e que tem tudo a ver com o evangelho, né? Tem tudo a ver com missão. Amém. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando com mais um som da banda Pátria Celeste. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo programa, Essência do Rock. A paz e bem pra você. E fui. Falou, galera. Falou, Wellington. Com Deus. Valeu, tchau.
quando o caminho é difícil, a recompensa não será um desperdício. Quando o caminho é de algodão, alguma coisa está errada então. Mas quando o caminho é difícil, a recompensa não será um desperdício. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Mas o que é um fake do seu para esse nosso grande Deus? Um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Isso é moleza pra ele realizar. Se você fez um pedido E ainda não se realizou, saiba que na hora certa, o melhor ele preparou. se você fez um pedido, E ainda não se realizou, saiba que na hora certa, o melhor ele preparou. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Eu acredito nos milagres que Jesus está fazendo e ainda vai fazer. Rádio Nossa Mãe apresentou programa Essência do Rock. Apresentação Guilherme Tavares e Pederson Barros. Essência do Rock! Essência do Rock! Essência